com o Lauro Cossilba. É assim que fala seu nome? Cossilba. Tem gente que fala Cossilba. É. Eu falo Cossilba. Com o Lauro Cossilba. O Lauro, ele é escritor. Ele é mais conhecido como escritor da série da Liga dos Artesãos e também como escritor do lançamento recente, que é o Raízes de Vento e Sangue. E tem alguns outros trabalhos, né? Umas coisas que estão se desenvolvendo, que a gente também pode conversar sobre. O Vermelho no Branco, né? Isso. E tem outros projetos, e aí a gente vai falando aos poucos sobre eles. Beleza. Vamos falar de fantasia no Brasil. Vamos. Primeiro a Liga dos Artesãos. Você quis fazer uma história de fantasia no Brasil. Aí, como é que surgiu essa ideia em geral, Lauro? Primeiro, obrigado pelo convite. Né? Imagina. E a Odisseia é meio obrigatória para mim, porque foi a Odisseia anterior, que eu vim, que há 3 anos atrás, foi meu primeiro evento literário de todos da vida. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha conhecimento nenhum de mercado, de outros autores, nem nada. Então, eu cheguei aqui, eu era mó quietinho. Eu lembro que até eu fui na taverna, no bar lá, eu falei, pô, tava do meu lado aqui o Eric Novello, o Enéas Tavares, o Felipe Castilho. Eu falava, caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? Perdido. E aí quando anunciaram o retorno, eu falei, não, eu tenho que ir. Sim. De um jeito eu acabei vindo e tá sendo fantástico, tô feliz pra caramba. Com relação ao Liga, eu comecei a escrever o Liga por insistência de amigos meus e tudo mais, até aquela questão do plantar uma árvore, um filho e um livro, e eu tinha plantado uma árvore, tinha um filho, e eu falei, pô, vamos ver qual é. Mas eu nunca tinha tentado escrever. Normalmente os escritores falam, sim, eu escrevo desde os 6 anos, escrevo desde os 5. Eu comecei a escrever com Liga. Foi a minha primeira tentativa de escrita, há menos de 5 anos atrás. Sim. Mas a minha experiência anterior era de jogador de RPG. Eu jogava D&D pra cacete, assim. Muito. E eu aprendi a jogar mestrando. É o background de muita gente aqui no Sim, Brasil, sim. Cara. É normal isso. Mas foi engraçado porque, por exemplo, ninguém me apresentou RPG. Isso aqui é RPG. Eu fui lá, vi o livro do jogador, da terceira edição. Eu falei, pô, que legal essa capa. Comecei a ler, não sei o quê. E eu falei, não, tem que comprar isso. Mas não tinha ninguém que jogasse. Então eu joguei o livro assim para 3 primos meus. Eu falei assim, ó, lê isso aí, aprende o que é que eu vou mestrar. E eu acabei mestrando, acabei criando história. Eu comecei a jogar RPG como mestre. Então, como jogador, eu joguei pouquíssimas vezes na vida. E a minha base literária também, que eu gostava muito, foi o Neil Gaiman. Tá. Quando eu li Lugar Nenhum, eu falei assim, caraca, eu consigo trazer elementos de fantasia, que antes disso eu tinha lido Tolkien, Terry Pratchett, Harry Potter. Quando eu conheci o Neil Gaiman, eu falei, caraca, eu consigo trazer isso para o meio urbano real. E aí, tipo... Atual, né? Atual e real, né? Acontece numa Londres escondida. Eu falei, pô, e por que eu não posso fazer isso no Brasil, né? Sim. Então eu peguei a minha base, que é elementos de D&D, que são as raças, elfo, anão, orc, tem as criaturas, trolls, dragões e tal. A gente pode chamar de meio que folclore europeu, digamos assim, né? A base... É porque o D&D também tem essa base toda escandinava, né, e tudo mais. E aí eu peguei e acrescentei... Peguei as classes também, então eu pego e atualizo elas para os dias atuais. Então, eu gosto muito de bardos. Eu falei, pô, como é que eu consigo fazer para os bardos funcionarem nos dias atuais de um modo aceitável, assim, né? Então eu peguei e fui pesquisar sobre a teoria das cordas, fui pesquisar umas coisas bem absurdas, assim, para conseguir encaixar, e acabei ficando feliz, gostei bastante. E eu pego essas classes e reatualizo elas para poder funcionar numa Curitiba subterrânea, onde essa parte fantástica está bem em decadência, assim. Sim. Então eles estão lutando para sobreviver, para conseguir manter viva, né, a essência deles e tudo mais. Tá. E a essência do livro é essa, pegar e misturar D&D em Curitiba real, assim, urbano. Isso é a parte interessante dele, na verdade, né, que acaba sendo inovadora. E vamos pular para o folclore brasileiro. Aí você começou a adentrar mais o Brasil, né, na verdade, aí Foi no final do ano passado que saiu Raízes? No Raízes saiu... Ela, na verdade, fez aniversário ontem. Ah, tá. Ontem fez aniversário de 1 ano que saiu Raízes. Foi em junho do ano passado. Ah, legal. Então foi no meio do ano passado. Aí o Raízes de Vento e Sangue, que é uma coletânea de contos, né? Tem 7 contos. E todos eles são sobre umas suas versões de contos folclóricos famosos brasileiros, né? E aí, como é que você começou a pensar nisso? E você falou assim, vou procurar um pouco sobre folclore. Você teve até a ajuda do Andreoli, né? Foi, bastante. Na verdade, foi o seguinte, um amigo meu, uma leitora, na verdade, primeiro, antes de tudo, ela leu o Liga, achou muito bom, fantástico, não sei o quê, mas ela me perguntou assim, pô, por que não tem folclore? Se é no Brasil, você fala de elementos fantásticos, por que você não trouxe um pouquinho de folclore? E eu não soube responder. Minha resposta foi realmente, não sei. Mas aí eu fui
tentar até entender isso na minha concepção de folclore e tudo mais, e eu vi que a minha concepção de folclore era muito infantilizada. Era muito ligado a Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Castelo Rá-Tim-Bum até, que tem a questão da caipora e tudo. Sabe, Então, pra mim, o negócio que eu sempre lembro é a Turma da Mônica, cara. também, Que é, tipo, as coisas da do Turma- Penadinho lá e folclore tudo da mais, Turma da né? Mônica, E aí, tipo, eu falei, pô, mas você pega folclore e até questão de mitologia e tudo mais de outros países e elas são tratadas de um modo muito diferente. E a gente, como leitor de literatura estrangeira, vê de um modo diferente e na nossa folclore a gente vê de um modo ainda um pouco preconceituoso mesmo, né? Sim. Com relação ao nosso folclore. Sim. E aí eu falei, pô, vou tentar. E aí eu entrei lá no Clube de Autores de Fantasia, a gente fez um desafio onde um autor recomendava um tema para outro. E eu falei assim, eu quero fazer um conto de folclore, me recomenda uma lenda folclórica que eu vou fazer. E aí me recomendaram a Caipora. O interessante. Caipora. Foi aí que nasceu o primeiro lá? Foi o primeiro conto, que é o Capor, né? Que aí o que eu falei, não, beleza, eu vou escrever sobre o Caipora, mas eu vou tentar esquecer tudo que eu tenho, já formado, e vou tentar pesquisar. Então aí eu fui ler Cascudo, fui ler o que eu conseguia de coisas mais antigas, contos e tal. Eu achei o site do Colecionador de Sacis, acabei ficando amigo do Andrioli, que me fez várias recomendações, tudo mais com relação a isso. Acho que um negócio que... Eu vou voltar um pouco ao assunto sem querer, mas é que você estava falando assim da visão que os europeus tinham da própria mitologia, que eu acho que assim, aqui no Brasil a gente vê não como cultura, mas como um negócio assim, tipo, tá aqui, faz parte, tipo, coisa de criança. Sim. Até tipo, por conta da própria colonização nossa, né? Pode ser. A nossa colonização houve um processo de europeização e de desvalorizar a própria cultura, né? Sim. É um dos maiores Mas é que é engraçado modos, que ao né? mesmo tempo também nosso folclore ele teve uma forte influência europeia, tem um monte de coisa que é uma Sim, mistureba. tem uma mistura fantástica. Você pega, por exemplo, indígena o próprio europeia. Saci, o barrete do Saci, dizem que é do trasgo português, né? Então. Então tem toda uma mistura, tem um monte de coisa. A figura da Yara mesmo e do Boto é do colonizador. Então é uma mistura realmente, tem uma mistura, mas ainda é vista com isso. Até por conta o maior tipo de colonização que as pessoas fazem, o modo mais fácil de você colonizar é você acabar com a cultura local. Então quando você consegue fazer isso, e isso acaba ficando tão enredrado no nosso povo que a gente ainda não tem essa visão. E foi uma coisa que eu tentei mudar para mim primeiro, para eu poder perceber o folclore de outro modo e tentar repassar isso. Você mesmo já tinha essa imagem? Tinha, nessa ideia, então... formado, então eu tentei desconstruir isso em mim e tentar colocar essa desconstrução no texto para poder transcender para o leitor esse questionamento. Aí depois que você fez o da Caipora nesse desafio, aí você falou... Eu gostei, legal. eu gostei. Eu falei, caramba, e eu fiz coloquei um desconforto gramatical ali, eu falei, eu posso fazer alguma coisa a mais com relação a isso. Qual Né? que foi o próximo depois? Você Depois lembra? do Caipora, eu fiz Eu tive a ideia do Boto, mas eu não fiz o Boto. Eu fiz acho que foi o da Yara mesmo que eu fiz logo em seguida. Que o da Yara também tem o desconforto gramatical. E aí depois eu fiz o do Boto. O do Boto foi muito engraçado porque eu fiz ele em 4 horas. Sei. Do começo ao fim, eu quase não revisei, então aquela versão é quase a original de 4 horas que eu fiz assim. E ele é o mais curto, né? Foi bem rápido. E aí eu fui seguindo, tem o Boto, a Mula Sem Cabeça, Caipora, o Saci, a Pisadeira e o Boi Bumbá. Que tem em alguns lugares Bumba é Meu Boi e o Boi Bumbá, né? Sim. São os 4. O Bumba é Meu Boi foi o último. Foi o Ele é último. maior, mais complexo. Ele é o maior, ele é mais complexo, né? Ele tem uma densidade mais pesada. Sim, a narrativa dele é bem diferente, interessante. É mais legal quando você... É que eu li recentemente, assim, então dá para lembrar de tudo, até. Os detalhes para falar. É que não dá para falar muito sobre ele sem mandar uns spoilers, porque a parte mais legal dele é spoiler. É que nem o pessoal me pergunta assim, eu gosto muito eu tentei trabalhar um pouco de representatividade, questionar a questão do feminino e tudo mais, que tem essa misoginia em alguns textos folclóricos. E da mula, né? Muito forte, né? O da mula é muito forte a misoginia que tem. Então eu tentei questionar, mas e o outro lado? Sim. E no do Boto eu tentei colocar um questionamento assim também. Aí quando eu mando para as pessoas lerem, eu falo, eu queria que você lesse isso, mas por que você quer que eu leia? Eu falo assim, se eu falar, estraga. Sim. Se eu falar, Eu quero ver a estraga. sua impressão específica. Eu quero ver exatamente isso. E aí... E é muito legal de ver a recepção das pessoas, tá uma recepção fantástica, assim, com relação aos contos, com relação à abordagem. Tem gente que fala, não, só faz isso. Não quero mais... Digo, gosta dos seus outros trabalhos, mas só faz isso porque ficou muito bom. Não, é bem legal. Eu acho que você tem que fazer de tudo o que você quiser, assim, porque por enquanto você está fazendo bem tudo o que você consegue. Eu estou bem feliz.
E o Vermelho no Branco? Você tem um projeto do Vermelho Sim. no Branco, que é uma história de palhaços trágicos. Não, assim. ela não é trágica. Não? Porque uma das minhas... Tá, deixa eu voltar pro começo, então. É. Eu conheci um palhaço, Tá. que ele é ex-cunhado meu, né? O nome dele é Lauro também. E aí a gente começou a conversar e tudo mais, e ele é palhaço há 11 anos, palhaço profissional, vive disso e tudo. E eu falei, pô, eu tenho um preconceito com palhaço. E eu senti como se fosse um flashback da questão do folclore. Sim. Que a minha imagem de palhaço ou é patati patatá, bozo e essas questões assim, que eles não são palhaços, né? Eles são personagens, são atores, não são palhaços. Ou então vai pro It. Sim. Ou então vai para um drama europeu muito denso, assim, né? Então, normalmente o palhaço é retratado na mídia como terror ou drama. E eu falei, pô, eu queria uma outra visão do palhaço. E aí comecei a pesquisar sobre comédia dell'arte, comecei a pesquisar sobre palhaços na China, no Oriente, tudo mais. Comecei a tentar ver isso. Eu falei, pô, dá para fazer uma fantasia urbana a partir daqui, pró-palhaço. Então, eu fiz uma... Comecei a fazer Eu sabia que tinha elementos meio fantasiosos, mas Tem. eu achei que era mais dramático. Né? Não, ela é fantasia urbana mesmo, aventura total, assim. legal. É uma aventura total. O protagonista é um moleque de uns 12, 13 anos, assim, que ele decidiu que ele quer ser palhaço, só que a imagem que ele tem de palhaço é essa que a gente tem. Sei. E aí ele acaba pegando um professor palhaço lá, que ele é um arquimestre, assim, e ele começa a descobrir, por exemplo, que a maquiagem dos palhaços ela tem uma configuração de cores e formatos que você consegue influenciar pessoas e receber reações dela, você muda. Então, tipo, eu coloquei essa magia, coloquei as máscaras do Comédia dell'arte, elas, por exemplo, elas têm um pouco de cada pessoa que utilizou ela durante todo o tempo, então quanto mais antiga, mais poderosa ela é. Então, tipo, eu coloquei magia realmente nessa questão do palhaço e com esse dinamismo, tentando trazer o pró, né? O bom do palhaço, que normalmente as pessoas têm uma visão muito negativa. Sim. E junto com isso, colocar todo um contexto histórico de criação, a questão filosófica do palhaço mesmo, que o palhaço, por exemplo, ele é um perdedor. Ele na Idade Média, principalmente, ele foi trabalhado com relação ao grotesco. Então, sempre que você vê um palhaço, na Idade Média, ele sempre é um anão ou um defeituoso, uma coisa assim. Era a época do bobo, né? Sim, do bobo. E esse grotesco ele é trazido até hoje, com relação ao nariz, com relação à maquiagem, que exagera, muda, os pés gigantes, a roupa torta. E nesse defeito, nesse grotesco que eles fazem, que eles conseguem trabalhar a empatia com a gente. Então, eu brinco que um palhaço ele tem que ser grotesco bastante para poder a gente achar graça, mas não pode ser distante bastante para continuar sendo humano, porque a gente tem que ter a empatia que a gente queira com ele. Então, eu acabo trabalhando toda essa questão filosófica e social e histórica do palhaço para poder encaixar. E você está publicando o Vermelho no Branco ainda gratuitamente lá no... Não, eu já parei. Você tirou? Eu parei, eu tirei, coloquei no começo, até conseguir construir um público e tudo mais. Hoje em dia, se entram em contato comigo e tudo, eu forneço sem nenhum problema, só tirei do site de compartilhamento, mas se alguém quiser ler, se interessar, a história está mais ou menos em 70%, eu acho que eu devo terminar ela até agosto, mais ou menos, que eu terminei agora um trabalho, eu vou retomar agora o Vermelho no Branco, até agosto eu devo terminar ela para poder lançar. Então vamos falar do outro trabalho que você terminou agora, que é o da Mafagafo, que você fez um conto em 4 partes, mas na verdade ele fica maior, né? Sim, sim. Conto, né? Ele acaba virando meio que uma noveleta. E aí que você falou que ele ficou enorme agora. Não, tá muito grande. E é engraçado porque vai ser a primeira pessoa para quem eu vou falar na internet mesmo. Eu fico só jogando hype com relação a ele, mas eu não falo nada específico com relação a ele, né? Sim. O nome do trabalho é Não Tão Perto do Fim. E é complicado falar dele sem falar spoiler. Mas os protagonistas são 2 velhos, um de 70 anos e um de 80 anos. Tá. E ele é totalmente aventuresco, assim, uma aventura realmente, onde eles têm que impedir o fim do mundo. Só que eles estão absurdamente cansados e sem nenhuma vontade de impedir o fim do mundo. É que eles já estão velhos. Estão velhos e, tipo... E aí eu tentei trabalhar uma pegada mais de humor, assim, meio Terry Pratchett, assim, essa pegada de humor amargo, assim, agridoce. Sim, meio irônico, assim. Com a rabugentice dos velhos, né? Sim. E aí entram outros personagens na história, mais jovens e tal, eles acabam tendo esse conflito de idade e tudo, e foi isso que eu tentei trabalhar no conto. E aí a publicação vai ser, do final dele, vai ser quando? Eu mandei para a Mafagafo agora, né? A Jana deve postar a resposta até dia 20, se eu for selecionado, ele sai no segundo semestre.
pela Mafagafo, a versão curta, né? Porque o limite da Mafagafo era 17.500 palavras. Ele ficou com... E quando eu terminei ele, a primeira versão ficou com 20.500. Então, tipo, 3.000 palavras a mais, que a gente teve que retalhar ele completamente. E durante a escrita, ele acabou me gerando uma ideia de um spin-off, que é um conto de umas 4.000 palavras que eu já estou escrevendo, e eu vou colocar ele junto na versão integral. Então, depois que sair na Mafagafo, se eu for selecionado, lógico, ele vai sair no final do ano a versão completa. Ah, legal. E aí ele sempre é uma equipe que a gente faz para a Mafagafo, né? Então, o ilustrador é o Rafael Andrade, que ele faz também ilustrações para Tempos Fantásticos, que é um artista muito foda. A gente vai começar a postar, acho que esse mês mesmo a gente começa a postar algumas artes conceituais e trabalhos com relação ao Não Tão Perto do Fim. E a edição é do Victor Almeida, Legal. que ele trabalhava na Arqueiro. Sei. E está fazendo um trabalho fantástico também. A gente acabou criando uma amizade muito forte. Muito bom. Não, muito querido e muito simpático. A gente acabou criando uma amizade muito grande ali. A gente provavelmente vai fazer muito projeto junto ainda para frente. Lauro, obrigadão pela entrevista. Obrigado. É um prazer ter você aqui também na Odisseia. Eu sei que é a minha primeira vez e eu fico falando para as pessoas, prazer você ter. Não, mas é mesmo, é um prazer conhecer você pessoalmente, encontrar você na Odisseia. E para quem está acompanhando ainda, continue acompanhando as outras entrevistas com autores e editores da Odisseia. E tchau, tchau.